Boa tarde. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, passo a passo, para a gente entender o que é que aconteceu. E se, antes do o ocorrido de ontem, se havia sido marcada alguma conversa entre a diretoria, a torcida organizada, porque ficou muita coisa desencontrada. Então, eu queria que o senhor resumisse para a gente, passo a passo, o que aconteceu e se, de fato, antes tinha sido acertada alguma coisa entre alguma conversa com a diretoria e com os torcedores. Ok? Bom, primeiro vocês podem estar se questionando por que eu estou aqui, né? Eu sou o presidente do conselho, né? Não faço parte do executivo, né? Mas desde o primeiro momento, e eu me prontifiquei a estar aqui com vocês, porque desde o primeiro momento, desde que aconteceram os fatos, o presidente Yuri pediu para que eu efetivamente acompanhasse tudo de perto, né, todas as ações que estavam sendo tomadas, até para que o Conselho tivesse próximo ao Executivo nesses fatos. Então, a partir do contato com o presidente Yuri, a gente está acompanhando os fatos. Eu estou à disposição para vocês. Vamos tentar resumir os fatos. Tá? O esporte tinha conhecimento, houve contato das torcidas organizadas em relação ao retorno da equipe do jogo com o Juventude. E a informação que eles deram é que não iriam para o aeroporto, mas viriam para o CT. Então, havia já uma comunicação das organizadas que viriam para o CT. Isso, inclusive, foi divulgado, né, em toda a mídia dessa. Né, houve até alguns que divulgaram que haveria essa manifestação da torcida e desde logo o esporte se coloca sempre à disposição para esse tipo de coisa, porque é normal, né? A situação que o esporte está hoje, de se ter cobranças, protestos, faz parte do futebol, isso faz parte da vida, né? Isso aí é inerente a qualquer atividade. Mas até então era uma manifestação de protesto na frente do CT. Havia uma disposição do esporte de tentar justamente evitar que esse protesto se tornasse numa coisa mais agressiva, com danos ao patrimônio do clube, à integridade dos jogadores. Então, houve uma preocupação de tentar amenizar o máximo possível e de se fazer o que se fez da outra vez, né? Que foi uma reunião, inclusive proveitosa, sem violência, respeitosa entre os atletas e as torcidas organizadas. Só que ao chegar aqui, se falou com os dirigentes, principalmente os dirigentes de futebol, se falou com o técnico sobre a possibilidade de fazer algum contato com a torcida justamente para evitar uma coisa mais agressiva, e as pessoas se colocaram à disposição, né? O técnico se colocou, o Daniel se colocou à disposição, os dirigentes se colocaram à disposição, tinha até alguns jogadores que se colocaram à disposição também para fazer esse contato com a torcida, que a ideia era fazer justamente para ter uma prevenção maior, uma proteção, que isso fosse feito fora do CT. Só que antes disso acontecer, houve a invasão, não só a invasão pela frente, pelo portão, mas pularam o muro, e já encontraram os jogadores, a direção aqui, ali perto do refeitório, e aconteceu o que vocês, viram aí, que foi divulgado na imprensa. Doutor Ademar, o que a polícia coloca é contrário do esporte, que não houve nenhuma violência e etc, etc, etc. Queria que o senhor explicasse o que é que o senhor achou desse relatório da polícia, segundo, de acordo com o direito e os vídeos que foram feitos pelos influencers que estavam presentes, como é que vai ser usado, se o esporte vai usar esses vídeos, qual é o caminho que o esporte vai usar para que não se repita esse tipo de situação? Obrigado. Primeiro, vamos lá em relação à Polícia Militar. A presença da Polícia Militar aqui no esporte foi através de uma solicitação. Quando o esporte tomou conhecimento que a torcida viria para uma manifestação de protesto, automaticamente já comunicou com antecedência à polícia para que desse um suporte à segurança privada do clube. Ela se fez presente inicialmente, a Polícia Militar. Na hora da invasão, pelo menos os relatos que nós temos é que a polícia não estava no local na hora da invasão, isso pode ter sido um engano, ele tem que ser apurado, mas de fato
O que se sabe é que a polícia não estava, né? E houve a invasão e a polícia chega depois da invasão. Então, assim, a polícia relatar que não houve atos de violência, isso é absurdo, chega a ser grave, né, a afirmação, porque o clube foi invadido, né, o clube foi depredado, houve dano ao patrimônio do clube, e a polícia se manteve sempre ausente desse confronto. Não é? Claro que quando a polícia chegou, os jogadores estavam aqui na frente e a torcida organizada estava naquela situação que vocês viram. Mas em nenhum momento, a polícia militar, eu acho que nós não temos nem conhecimento que eles saíram do carro. Não é? Não teve nenhum confronto, não é? Nenhuma atitude, mesmo que preventiva, da polícia militar. Então, e eles chegaram após a invasão. Então, o relato é realmente estranho. Em relação à segunda pergunta, o Sport foi colocado, eu vi alguns órgãos aí de imprensa colocando que o Sport não tinha feito um BO, né? Isso foi proposital, porque nós estamos agora buscando a identidade das pessoas, tá? Já estamos levantando todos os vídeos, tudo que foi divulgado sobre isso. Vamos tentar fazer até uma comparação com a biometria facial, porque nós temos aquelas lideranças que todos conhecem já, né? Esses já estão identificados, né? Já vamos levar esse nome ao Ministério Público. Já estamos estamos vendo o restante das pessoas, se nós conseguimos identificar. Mas todas as pessoas que estiverem envolvidas nesses atos criminosos praticados aqui no esporte, o esporte vai buscar a punição. Isso é uma posição que a diretoria tomou e é intransigente em relação a isso, né? O esporte sempre buscou ter um contato. Não é um contato amistoso, porque não se pode ter um contato amistoso. Aliás, o esporte não quer ter contato com a torcida jovem, porque aqui é bem que se diga, claro, apesar de se ter uma grande falácia de que existe uma torcida jovem a maior do Nordeste, dessa vez a maior do Nordeste não quis nem encobrir o rosto que era a torcida jovem. Tá? Eles vieram com a roupa da torcida jovem, vieram com o boné da torcida jovem, ou seja, claramente é uma identificação de que a maior do Nordeste é a torcida jovem. Isso também vai ser levado para o Ministério Público, para que o Ministério Público tome as providências em relação à torcida denominada maior do Nordeste, porque claramente ficou demonstrado que não há diferenciação entre as duas. E vamos buscar a punição. Já estamos com a reunião marcada amanhã às 11 horas com o Ministério Público, vamos levar isso tudo, e as pessoas que praticaram isso vão ser punidas por invasão, pelo crime de invasão, pelo crime de ameaça, pelo crime de dano ao patrimônio do esporte, e isso nós não vamos abrir mão. E outras medidas que o Ministério Público possa tomar em relação a essa torcida organizada, que foi a que foi mais identificada aqui na hora, né, para que se tome uma providência. Quero dizer que em nenhum momento o esporte compactua com os atos praticados por essa torcida, né? Nós temos um TAC assinado com o Ministério Público, e isso tem sido respeitado, até na primeira reunião que houve no esporte. Naquela primeira reunião, a torcida jovem não foi convidada, né? Ela foi, inclusive, teve alguns representantes da maior do Nordeste, né? Mas a torcida jovem não se fez presente, não tinha ninguém com a camisa da torcida jovem, ao contrário do que aconteceu aqui. Então, assim, o esporte não compactua, o esporte vai buscar a punição das pessoas, desses criminosos. São criminosos, não são torcedores, e nós não abrimos mão disso. Ademar, boa tarde. Ademar, eu queria abordar com você 2 pontos que são distintos. Primeiro, abordando até a tua carreira como advogado criminalista. A gente sabe que já existiram outros episódios em outros lugares do Brasil de presença de organizadas e torcedores em centros de treinamentos. Eu queria saber se existe algum precedente na justiça de situações como essas que foram judicializadas pelo clube ou por pessoas e os envolvidos já foram punidos em situações similares a essa. Se você já viu algo nesse sentido também na tua carreira. Em relação às pessoas jurídicas, né, Sim. Os CNPJs, existem medidas já que foram tomadas em várias situações de banimento, de se atacar efetivamente o CNPJ, da proibição da atividade empresarial dessas torcidas.
Em relação às condutas têm que ser apuradas individualmente. É isso que o esporte está buscando, contribuir com. Não adianta simplesmente fazer um BO, né? Era até muito cômodo para dar uma satisfação a todo mundo, dizer que o esporte está querendo a punição e ir no sistema eletrônico e lançar um BO dos crimes praticados. Não, a gente não quer isso, não. A gente já fez uma solicitação até o pessoal do marketing, o pessoal de imprensa, para resgatar todos os vídeos para a gente tentar identificar um a um. Não é? A ideia é se identificar um a um as pessoas que estiveram aqui. É ouvir todo mundo que está envolvido nisso aqui. Tá? Ouvir, inclusive, as pessoas que convocaram para saber qual era o propósito inicial, porque até então era a comunicação que o esporte tinha é que haveria um protesto, e que haveria um protesto tranquilo. Né? A gente não pode esperar muito, principalmente da torcida jovem, esperar que eles respeitem isso pelo comportamento que foi feito, mas existem as outras torcidas organizadas que o esporte não pode colocar tudo isso no mesmo saco. Então, a ideia era ninguém pode evitar que tenha um protesto, porque o protesto é justo. Não é? E na situação que o esporte está, é mais do que justo se protestar. Isso faz parte do futebol. A torcida tem o direito de protestar, de vaiar, não é? De cobrar. O esporte tentou que essa comunicação desse protesto aqui na frente do CT não se tornasse uma coisa criminosa como se tornou. Por isso que nós acionamos, a diretoria executiva acionou a polícia militar para se evitar, e se tentou da melhor forma possível, dentro de uma tentativa, por mais difícil que seja, de tratar com essas pessoas, de tentar evitar que um mal maior. Agora, eu tenho uma coisa como certa: na verdade, eles não vieram aqui para conversar, eles não vieram aqui para negociar, porque por mais que a diretoria, que os dirigentes, que o técnico, que alguns jogadores se dispusessem se colocaram à disposição para conversar com eles, antes deles chegarem lá, eles já tinham invadido o CT. Então, a agressão ao jogador Pablo, conversava agora há pouco com ele, conversava com os outros jogadores, claramente havia uma provocação. Né? Aquelas pessoas, aqueles criminosos, estavam querendo que os jogadores reagissem, não é, para que houvesse algo pior ainda do que aconteceu. Então isso não isso não está dentro da civilidade, isso não faz parte do futebol, não pode fazer mais parte do futebol moderno. Não é? Eu acho que a torcida do esporte tem direito, eu como torcedor, eu protesto, eu reclamo, todo rubro-negro que tem coração sabe que não pode ficar essa situação, mas a gente não pode admitir o que aconteceu. Isso é criminoso e isso só faz prejudicar mais ainda o esporte. E me permitam os colegas, perdão, mas eu ia perguntar justamente isso. Se você conversou com os jogadores, com os funcionários. Os jogadores a gente sabe que dispõem, às vezes, de todo um staff, de um corpo jurídico, mas imagino que muitos funcionários não. E eles também devem ter se sentido ameaçados, coagidos. Vai existir um amparo do esporte jurídico também a essas pessoas, não só da pessoa jurídica clube, mas a pessoa física também? Claro, e inclusive a minha vinda aqui ao CT hoje, não só como presidente, como eu disse, como presidente do conselho, o conselho está querendo também entender o que aconteceu, tá? Então a minha vinda aqui é muito também para levar ao conselho tudo que aconteceu, mas também para falar um pouco com os jogadores, daí na minha condição de advogado, né, para colocar o esporte à disposição deles, explicar o que vai ser feito, quais são as medidas e quais são as medidas que vão ser tomadas para evitar que isso volte a acontecer. O esporte precisa de um pouco de tranquilidade. A gente está vivendo um momento muito difícil e atitudes como essa, né, os jogadores têm família, têm esposa, têm filhos, né, essas pessoas podem se equivocar profissionalmente, mas elas não podem. Quem é que consegue trabalhar, pessoal? Se vocês estivessem sendo ameaçados constantemente no exercício do seu trabalho, vocês não conseguem trabalhar. Então, essas pessoas são tão obtusas, né? São criminosas, são pessoas realmente que se dizem torcedores do esporte, mas não conseguem nem raciocinar que o que eles estão fazendo só faz piorar ainda mais o clima interno, porque os jogadores estão receosos, claro, os dirigentes estão receosos, nós estamos receosos, nós estamos tratando com criminosos. Precisamos perceber isso, ter claramente isso, que essas pessoas são criminosas, as pessoas precisam ser presas, né? Precisam ser banidas do Estado, precisam ser presas definitivamente, não é? Para que não só o esporte possa trabalhar tranquilamente, mas os outros clubes também. Isso está acontecendo em todo lugar do Brasil.
Isso não pode mais acontecer. Ademar, boa tarde. Você falou essa questão do elenco, e aí foi até um ponto que eu vi várias pessoas falando, que assim, juridicamente, você naturalmente pode falar bem melhor do que eu, poderia existir alguma brecha de pedido de rescisão unilateral de jogadores por conta do ocorrido ontem. Por exemplo, o que aconteceu com o Pablo. Queria saber se você disse que falou com o Pablo, né, e também com os demais membros da direção, se vocês temem que isso pode acontecer e se também como é que vocês estão tentando minimizar essa questão. O jogador de futebol é um ser humano, tá? É um ser humano. Se eu tivesse na condição deles, eu estaria preocupado com essa situação, né? Eles têm família, como eu disse, são os pais que se preocupam, as esposas estão preocupadas, mas eu senti o clima muito fechado, né, em prol do jogo, em prol do jogo contra o Botafogo, que isso não atrapalhe o próximo jogo, porque esses criminosos querem, de certa forma, atrapalhar ainda mais, não ser a serviço de quem eles estão, mas não é a serviço do torcedor do esporte que quer uma resposta dentro de campo. E os jogadores não podem dar uma resposta dentro de campo se sentindo coagidos, constrangidos, ameaçados, não é? Amedrontados, principalmente. Então, mas assim, em nenhum momento, nenhum jogador, o próprio Pablo mesmo, em nenhum momento chegou, pelo menos que eu tenha conhecimento, a colocar, a pôr em dúvida a situação do esporte. Todos eles estão querendo construir. Está chegando jogador novo aí, vocês entrevistaram, todos pensando aí no daqui para frente e tentar solucionar essa crise da melhor forma possível. Ademar, boa tarde. Em relação à segurança do CT, né? Vocês como órgão de cobrança do clube, a gente viu ontem que é falha. Por mais que exista segurança, por mais que tenha um portão, é pouco para um clube, acredito que da grandeza do esporte, né? Que torcedores ou torcedores organizados chegam, derrubam câmeras, empurram o portão e simplesmente entram. Então, o conselho, como esse órgão fiscalizador, qual o próximo passo que vocês pensam em relação até a melhorias na segurança do CT, de uma maneira geral, até para antecipar essas cobranças ou essas situações que acontecem, que começam nas redes sociais, muitas vezes todo mundo fica sabendo e quando acontece, a gente acaba vendo situações como ontem, né? Não tenha dúvida, né? Se os torcedores conseguirem invadir o CT é porque a segurança não estava adequada, né? Não pode fugir da realidade. Não é? Se teve o cuidado de se oficiar a polícia militar, não é? Que poderia ter uma atuação mais efetiva. Nós tínhamos seguranças privados aqui, nós temos relatos, inclusive, muito sérios, porque uma dos seguranças ou das pessoas encarregadas que portavam a arma de fogo na hora do começo da invasão tentou puxar uma arma e uma das pessoas que estava dizendo, não, você pode puxar a arma, atire em qualquer um de nós, mas você vai atirar num e vai ter que atirar em todos, porque nós vamos invadir, sim. Então, depois que o fato aconteceu, todas as medidas foram tomadas para tentar que o fato não se tornasse mais grave ainda do que estava acontecendo. Então, não é só... se tentou, desde o início, evitar o embate, não é? Que poderia ter causado aí um dano, até porque os jogadores estavam reunidos, estavam se preparando para treinar. Então, assim, mas concordo com você. Outra forma de se dar segurança ao CT a segurança precisa ser repensada, né? Para que isso não... Nós talvez, a diretoria tenha sido pego de surpresa, né? Porque a primeira reunião aconteceu de uma forma muito mais tranquila, né? Até as pessoas que convocaram... Né, eu vi gente falando sobre isso, ninguém imaginava que a situação fosse chegar a essa situação. Por mais que a situação do esporte no campeonato seja essa, ninguém esperava que eles partissem para uma agressão como aconteceu. Eu repito, eles não vieram aqui para conversar, eles vieram aqui para agredir e estavam simplesmente esperando que algum jogador, que alguém do esporte reagisse. Então, é difícil dizer isso, mas as medidas foram tomadas dentro do possível para evitar uma coisa pior.
Ademar, boa tarde. Você falou dessas medidas que foram tomadas ontem para evitar o pior e das medidas que serão tomadas em relação à segurança, em relação a uma série de coisas que o esporte vai adotar. Mas em quanto tempo, na prática? Amanhã. Quando é que a gente vai ver essas medidas? Amanhã nós temos marcado com o Ministério Público, desculpem, já lhe adiantando. Não, só para terminar, porque Pois não. assim, outros episódios de violência, eles já aconteceram e parece que eles são esquecidos pelo tempo, ficam ali, ó, já foi, é caso passado, ninguém toca mais no assunto, até chegar um novo caso, um novo episódio de violência ainda mais grave, para que tudo volte à tona e que essas medidas sejam prometidas, faladas. Agora a gente quer saber quando elas serão de fato adotadas, porque um protesto com torcida no momento que o esporte vive seria um pouco, me desculpa, de ingenuidade achar que não aconteceria algo de mais grave, né, já que a torcida estava se organizando numa rede social. Mas essas providências foram tomadas, né? A partir que se tomou conhecimento, não foi simplesmente as organizadas vêm para o esporte, houve uma preocupação em relação a isso, tanto que a Polícia Militar foi oficiada. Em tempo hábil foi comunicado, nada foi feito de uma ligação na hora que estava sendo invadido, não. Com antecedência, a Polícia Militar foi comunicada, os órgãos de repressão, de prevenção, né, de segurança pública foram acionados. Né? O esporte nunca protegeu torcida organizada. Aí nós fizemos um TAC e se nós repararmos para o TAC que o esporte assinou, vai ter lá uma série de considerandos, que foi, aliás, o único clube que constou no TAC isso foi o esporte, as medidas que o esporte já tinha tomado antes do TAC. Né? Então, o esporte foi o primeiro a fazer a biometria, o esporte foi o primeiro a avançar no controle às torcidas e no rompimento com as torcidas organizadas, é o que o clube pode fazer. Né? A gente vai amanhã ao Ministério Público, mais uma vez, pedir e colaborar com medidas punitivas, repressivas em relação a essas pessoas. Não é? Foi assim em relação ao Fortaleza, vocês se lembram daquela situação, o esporte desde o início se colocou à disposição, desde o início pediu o banimento da torcida jovem, o esporte oficiou o Ministério Público naquela época, comunicou a questão da necessidade de efetivamente se punir as torcidas, de se proibir as torcidas em campo. O esporte foi o primeiro a levar isso para o Ministério Público, e nós vamos continuar fazendo isso. Né? Infelizmente, às vezes, a situação é tão grave dessas torcidas organizadas que até o Estado não consegue realmente atuar em relação àquela briga que se teve, né? O Estado não conseguiu evitar. Né? Você veja com uma gravidade. O Estado que é preparado, treinado, a Polícia Militar não conseguiu. Né? O esporte tentou evitar isso aqui. Né? Já tem um projeto de reforma, né, da portaria para dar mais segurança. Né? Esse projeto de reforma já era anterior a esse fato, né, para se dar mais segurança aqui, e nós vamos redobrar. Né? A informação que eu tenho, e confio plenamente, da diretoria executiva é de que o esporte vai agora redobrar para que os jogadores se sintam efetivamente seguros quando estiverem trabalhando. Né? É inconcebível que alguém entre dentro de um CT para fazer o que fizeram ontem. E aí nós temos a parcela de culpa, claro. Né? Poderia ter sido evitado isso de uma forma, mas ninguém imaginava. Não é? Também não imaginava que a Polícia Militar não estivesse exatamente na hora da invasão, né, que poderia ter dado um suporte maior. Né? Para que vocês tenham ideia, o grupo de torcida chegou aqui, era um grupo extremamente reduzido. Né? Extremamente reduzido. Quando eles fizeram o primeiro contato, né, eram quantas pessoas? Umas 20 pessoas, né? Era um grupo extremamente reduzido. Quando se fez o primeiro contato, dizendo que vinham os dirigentes, que Daniel tinha concordado em falar com eles, que alguns jogadores talvez fossem também, eles saíram, estavam escondidos dentro da... É como se fosse uma operação de guerra.
estavam escondidos para que a diretoria do esporte não tivesse, os seguranças não tivessem a noção de que a quantidade de pessoas que estavam lá fora. Então, se apresentaram num grupo pequeno e esconderam o restante. Quando teve a ordem da invasão, saiu gente de trás de terreno baldio. Foi uma coisa absurda, entendeu? Então, assim, como eu disse, é uma coisa nós não temos dúvida, né? Quem estava aqui, os jogadores, eles vieram deliberadamente para invadir o clube.